Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para mais uma live sobre qual a relação entre a atividade física e a odontologia, a saúde bucal. Eu diria que a saúde por um todo, né? A gente está muito interligado, o corpo inteiro está muito interligado e nós devemos ter sim uma consciência disso. Tanto a questão da saúde bucal, da saúde mental, da saúde física, estão tudo muito interligado. E essa live com certeza vai mostrar para você qual a relação disso tudo. Convidei o Dr. Ronaldo, que é um especialista em odontologia, para falar mais sobre isso para a gente, para que possamos entender e unificar. Eu sempre gosto de trabalhar essa questão aí de o corpo por um todo. No meu trabalho de mentoria, eu sempre gosto de bater firme em 4 pilares. Na questão do treino, questão da alimentação, a questão de controle de exames e também da questão de qualidade do sono. E essa envolve muito bem essa área aí da odontologia, né? Que tem atrapalhado muitas pessoas, principalmente relacionado ao sono. Eu mesmo sofro muito com isso. Então, daí que surgiu a ideia de chamar o doutor para essa live aí. Se você está entrando aqui agora, chama mais pessoas, envia para elas essa live para que você live aí pediu para participar. Bora lá Salve, então. Adquirir salve! E aí, conhecimento. como é que tá, Wallace? E aí, Beleza, e doutor? você? Opa, Tudo maravilha. certo? Tudo certo? Graças a Não, pra mim tá Deus. bom. Tá Tá me legal escutando aí? bem? Tá dando eco aí? Como é que tá? Aqui também tá ótimo. O pessoal que for entrando aí, vai dando feedback pra gente, tá? Às vezes se estiver cortando, se estiver parando, ou se estiver com Cara, muito que eco, a honra gente estar tenta aqui, organizar Wallace. alguma coisa aqui. Né, doutor? Vamos sair das nossas conversas aí pra poder Prazer todo dividir com meu. essa galera aí umas coisas boas que a gente tem conversado, hein, cara? Isso. Com certeza. Vai ser muito proveitoso, muito proveitoso. Doutor, faz um grande favor para mim, se apresenta para essa galera aí, que na Galera, sequência também eu vou me apresentar para o seu galera, eu público, você me sou apresenta o aí Dr. Ronaldo para o seu Leite, público. né? Eu sou dentista, então trabalho na odontologia já tem algum tempo e eu sou um apaixonado pela odontologia. Porém, eu entendo a odontologia que atualmente ela está passando por uma grande revolução, né? Existe um dentista de Uberlândia que eu gosto muito, chama Paulo Vinícius. E o cara tem mostrado esse lado da odontologia que eu estou sentindo na pele tudo que está acontecendo aí. E a gente tem que entender o paciente como um todo, Wallace. Ele não é dente andando mais, né? Já dei muita aula e minhas aulas às vezes a gente falava, nossa, vamos pensar no dente, vamos pensar, cara, acabou. O cara que não pensar no paciente como um todo. E eu sou esse aí, né? Um cara que quer mostrar para todo mundo que a boca não chega sozinha no consultório, né? Então a gente tem que pensar além, né? Fala de você aí, já te conheço aí de longa data. Com certeza, com certeza. Galera, eu sou muito grato pelo Dr. Ronaldo aí. O Dr. Ronaldo Não, fala assim, tratou os Wallace. meus dentes aí quando eu era Fala adolescente, né? assim. Vocês Arrumou vão uma. perguntar quantos anos faz, aí eu vou querer morrer. Não, não, não. Mas assim, sou muito grato a ele, tenho um carinho muito grande. E a gente veio sempre por rede social ali conversando, e agora a gente estreitou mais esse laço aí, afinou um pouco mais, e daí que surgiu essa ideia. Então, meu nome é Wallace Rodrigues, eu sou personal trainer, atuo aqui na cidade de Franca, no modo presencial, e também tem módulos online onde eu ajudo essa galera. E eu tenho percebido muito que as pessoas têm tido muita dificuldade nessa questão aí de insônia, questão de qualidade e quantidade do sono, questão também de ansiedade. Então, isso tudo tem atrapalhado no meu resultado dentro da academia. Então, conversando com o doutor, falou, cara, aqui também eu pego muitos casos desse jeito.
Então a gente resolveu falar, cara, vamos alinhar uma live aí, vamos fazer alguma coisa para falar para essas pessoas aí, né, sobre esse tema e tentar englobar, para tentar passar o máximo de conhecimento possível para vocês aí. Então, se eu pudesse resumir o meu trabalho, é isso. Eu sempre procuro fazer, igual o doutor falou, trabalhar a saúde do ser humano por um todo. Porque o meu trabalho dentro da academia, ele não funciona se o externo não estiver bem. Então, a mudança interna que a mudança externa que a pessoa quer, ela vem muito do modo interno. Então, para isso, a mente tem que estar boa, mas não é só a mente. Nós sabemos disso que envolve muitas coisas, né? Para que esse resultado estético ele possa aparecer, a pessoa tem que estar bem alinhada ali. Eu diria que nem sempre é 100%, mas sempre ali Cara, próximo dos para 80%, esclarecer para a 90%, né, galera, doutor? No né? total. Da onde vem essa ligação, né? Então, muita gente deve ter pensado e a gente até me perguntado aí, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Da onde esses dois loucos aí estão pensando em chegar? O sono, galera, hoje é uma das áreas que a gente mais tem estudado na odontologia. Por quê? Porque o sono tem trazido algumas consequências muito severas para a boca, tá? Então, o sono hoje, ele traz problemas, primeiro, do bruxismo, né? Que é o ranger de dentes, gente. E não só o ranger de dentes, ele traz o ranger, o bruxismo, tá? O bruxismo, ele pode ser ranger, apertamento e, às vezes, só contração, só tensão. E isso vem. Bruxismo nós podemos falar horas aqui dele, mas resumidamente, no bruxismo noturno, o bruxismo noturno ele traz uma qualidade de sono ruim. E ele vem também de uma qualidade de sono ruim. Sabe aquele ciclo? Né? Ele traz uma qualidade de sono ruim e ele vem de uma qualidade de sono ruim. E hoje a gente tem tido muito problema com a apneia. Né, Wallace? A gente já conversou bastante sobre isso. A apneia, gente, ela. Esses dias eu assisti um curso e um professor falou, cara, o Jorge Faber, é um cara de Brasília, ele falou que dentro de 5 anos, 2/3 da população terá, em alguma amplitude, apneia. Né? A apneia, para quem não sabe, é a parada respiratória durante o ronco. A pessoa ronca e durante o ronco ela para de respirar. Então essas paradas respiratórias faz com que o sono fique picado, né? E a parada respiratória, ela traz outras consequências, até o óbito. Mas vamos pensar em termos de saúde e aonde o Wallace entra. O sono picado, ele traz a consequência nos dentes e ele traz a consequência de não ter descanso, né? Então a gente tem comprovadamente o paciente que tem ronco e apneia, ele tem uma qualidade de sono muito ruim. Você entendeu, o Wallace, assim, e agora mesmo eu vou falar onde eu entro trabalhando com sono, tá, galera? Vocês entenderem assim, aonde que o dentista entra no sono. Toda vez que o paciente tem uma apneia, Wallace, toda vez ele tem a parada respiratória, ele tem o chamado microdespertar. Ele dá uma queda, uma leve acordada. Então ele fica tendo microdespertares durante todo o sono. E durante todo esse sono, ele não, muitas vezes ele não consegue entrar no que a gente chama de fase de sono REM, que é quando o sono é aquele sono relaxante, aquele sono restaurador que a gente fala. O paciente não tem isso, né? Então, aí ele tem sempre uma dificuldade de descansar. E aí depois você fala aí tudo o que acontece, né? A dificuldade de perda de peso, dificuldade de perda de gordura, tudo isso. E aonde o dentista entra? A gente tem entrado na apneia, gente, com tratamentos para ela. Né? O tratamento principal que todo mundo fala hoje é a questão do aparelho chamado CPAP. Esse é o médico otorrino que passa, né? Que é um aparelho de compressão aérea, né, no nariz que o paciente respira. Ele joga oxigênio. Então, quando o paciente tem aquela parada respiratória, o CPAP, o paciente joga o ar e o paciente respira, ele não fica sem respirar.
Mas o dentista trabalha muito na questão da cirurgia ortognática, que o paciente, o Wallace, que tem o queixo para trás, quando ele tem o queixo assim para trás, ele tem uma dificuldade respiratória muito grande. A via aérea, quando o queixo é para trás, a via aérea dele aqui, ela é curta, ela é estreita. Então, fatalmente, ele vai roncar. Ele roncou, ele tem apneia. E aí, o que a gente faz? Na cirurgia ortognática, a gente avança a mandíbula. Avançando a mandíbula, a gente estica essa via aérea, o paciente respira. A qualidade de sono é drástica a mais, tá? Ou também a gente tem a questão dos aparelhos do ronco, né? O aparelho do ronco nada mais é que um aparelho que o paciente dorme, Wallace, né? E o aparelho a gente posiciona a mandíbula mais para frente. Então, olhando o meu lado aí, a gente posiciona a mandíbula mais para frente, posicionando mais para frente, a gente abre a via aérea. Abriu a via aérea, o paciente respira melhor e diminui o índice de apneias, tá? O aparelho do ronco não pode ser usado para todos os casos, somente para casos leves, porém, a apneia hoje é uma realidade muito, muito comum. O que você vê da apneia aí? Você já começou a estudar seus casos aí? Pessoal, para quem está entrando aí na live aí, está se identificando, conhece alguém que ronca, que tem apneia, que está acima do peso, está em estado de obesidade, encaminha para essa pessoa, que é um conteúdo assim de extrema importância para que ela possa ter consciência do que está acontecendo fisiologicamente, internamente dentro do corpo dela, que às vezes ela acha que é só uma má noite de sono. Doutor, no meu trabalho de mentoria, eu tenho trabalhado com pessoas que estão acima do peso, principalmente. Pessoas com em torno de 120, 140 quilos, até 160 quilos. E na live passada, da semana passada, um mentorado que emagreceu, ele disse que quando ele estava acima do peso, ele tinha uma apneia que chegava até 18 segundos, constatada. Isso me assustou muito, porque assim, é um tempo muito grande para a pessoa meio que ficar desligada ali, né? E hoje, conversando com outra moça também, que fechou a mentoria mais cedo, que já não aguenta mais a situação, ela falou: você, eu não aguento mais, porque o médico falou para mim que se eu continuar desse jeito, eu não tenho muito tempo de vida. Eu estou tendo uma apneia muito grande e isso tem me atrapalhado, porque eu tenho acordado muito cansada, eu não tenho recuperado, parece que eu nem dormi direito. Então, ao meu ver, doutor, assim, na academia, eu percebo que se torna um efeito cascata. Da mesma forma que ele é positivo, o negativo também. A má noite de sono, ela tem uma liberação muito grande de cortisol. E o cortisol é um hormônio que nós devemos evitá-lo em grande escala. Em pequena escala, ele tem as suas funções fisiológicas, mas em grande escala, nós devemos evitá-lo porque ele é o hormônio do estresse. Para quem não sabe, falando numa linguagem popular, e para quem trabalha musculação, ele faz com que você perca massa muscular. Entra em um estado a gente chama de catabolismo muscular. Então isso é muito. E durante o sono, para quem preza a saúde por um todo, né, nem se fala. Mas para quem está buscando uma melhora da composição corporal, buscando ganhar massa muscular, existe um pico de sono que fica em torno assim, de 2 horas da manhã até 4 horas da manhã, que é o estado do sono profundo, que é onde nós temos a maior liberação hormonal que existe. No homem, a maior liberação de testosterona. Na mulher, os hormônios como prolactina, estradiol também entram nos eixos, liberação de GH. Então, isso tudo acontece nesse período. Dificilmente você vai ter isso nos seus cochilos durante o dia, ou até mesmo num período mais próximo da manhã, ou agora à noite, hora que deitar. Então, é de extrema importância isso. E, como consequência, reflete no meu trabalho, porque às vezes a pessoa não perde peso. Então, tá com a dieta alinhada, tá treinando todos os dias, tá fazendo a parte de corrida, de caminhada, fez até os exames às vezes, fez os exames e tá ok,
tá com colesterol ok, glicose ok, tá tudo tranquilo, fígado, rins, mas a qualidade do sono é ruim. Doutor, tem alguma coisa relacionada que você possa informar em questão de obesidade Wallace, tem tudo a e ver, a cara. apneia ou a qualidade do Porque a sono? obesidade traz, primeiro, um aumento de gordura nessa região das vias aéreas, tá? Aumentou as vias aéreas, a gordura aqui nas vias aéreas, ela comprime a região da passagem da via aérea. É intimamente ligado, cara. É intimamente ligado. Então, você vai reparar nos seus pacientes, quanto mais ele emagrece, vai diminuir o ronco, tá? Por quê? Porque ele emagrece o pescoço. Quando ele emagreceu o pescoço, ele melhora a respiração, né? Então, o paciente obeso, ele tem maior índice de ronco e, consequentemente, da apneia. Você falou uma coisa, deixa eu só entender. Você falou que o sono profundo, ele dura até 2 horas. Você, você imagina, Wallace, o Sim, cara que tem o seu apneia, estágio máximo, ele não tem 2 horas de sono REM, ele não chega a ter liberação desses hormônios todos que você falou. não tem. Né? Então, no outro dia, ele vai acordar cansado. Né? A dificuldade de perda de peso dele não tem, assim, é fisiológico. Né? É fisiológico. Então, isso tem que ser pensado da forma que você tem pensado com os seus mentorados. Tem que pensar. Por quê? Porque muitas vezes o problema não está na dieta, igual você falou, não está no treinamento, né? E às vezes está no sono. Está no sono, né? E é muito simples, né? Todo mundo tinha medo do exame, né? Como é que a gente fica sabendo? Que é o exame chamado de polissonografia. A polissonografia é o exame que a gente faz, indica para poder avaliar o sono. Né? Então, para quem não conhece aí, a polissonografia, o paciente dormia numa clínica. Hoje já existem clínicas que montam o aparelho em casa, o paciente dorme na sua casa, né? Ele fica lá por um período e esse aparelho monitora todos esses índices. Monitora a questão da profundidade do sono ou não, se tem apneia ou não, quantos microdespertares ele tem pela noite. Né? E você está assustado que o seu mentorado teve 18 segundos de parada? Eu já tive paciente com mais de 40. Mais de 40. Eu costumo brincar com os pacientes, eu vou brincar um pouquinho aqui só para a gente divertir e quebrar um pouco, né? Mas eu costumo falar, cara, que antigamente todo mundo morria, muita gente morria de apneia. Só que ninguém sabia que existia apneia. Né? E era aquela morte que todo mundo falava assim, nossa, morte dos justos. Você não ouviu falar isso? Né? Morreu igual um passarinho, né? Dormindo. Wallace, o cara que Eu morre de dormindo. apneia, cara, eu costumo falar para meus pacientes que é a mesma coisa do cara que morre afogado. Ele morre, ele morre afogado no seco, cara. Horrível, né? Porque ele não respira. Ele não respira. Os casos graves, cara, ele não respira. Você imagina um cara passar 40 segundos sem respirar. Horrível, ninguém consegue. Poucas pessoas conseguem fazer um mergulho de 40 Horrível. segundos. Né? E o cara fica. E o cara fica. Né? Então, aí desequilibra tudo, né, Wallace? Desequilibra tudo. Né? E para a boca, cara, né? Por que isso levantou na odontologia? Porque esses pacientes na boca, ele destrói os dentes. Primeiro ele destrói pelo bruxismo, porque a apneia provoca bruxismo. Isso é comprovado. O paciente que tem apneia, fatalmente ele vai ter bruxismo. Né? O paciente que tem ronco, alguns podem ter. Não é uma coisa, já uma ligação 100%. Mas o que tem apneia, fatalmente ele vai ter ronco, vai ter o bruxismo. E aí o paciente começa a desgastar dente, começa a perder gengiva, começa a ter sangramento, ele começa a quebrar dentes, né? Quebrar dentes. E aí vai destruindo tudo. Eu costumo falar para o paciente que aí por ele ranger, ele dorme mal, e por ele dormir mal, ele range, né?
Então, é bem isso que você falou. Eu adoro a sua frase quando você fala que tudo isso a gente tem que equilibrar a dieta, equilibrar treinamento, mas muitas vezes a gente tem que equilibrar outras coisas, cara. Outras coisas. O sono tem sido muito pouco falado, viu, Wallace? Essa visão que você está tendo, acho que isso que nós estamos falando nessa live, para os treinadores, para os mentores igual você, cara, pouca gente pensa. Pouca gente pensa. Né? Converso muito com nutricionistas, cara, que nem questionam isso em consulta. Nem questionam, cara. Nem questionam. Colegas meus, dentistas, meu amigo, poucos pensam em sono. Poucos. Né? O PV, que é o Paulo Vinícius, está começando a falar sobre isso. Mas, cara, todo mundo tem que pensar no sono. Hoje o sono, o exame do sono é coberto por convênios médicos. Né? Então, é simples o cara fazer. Se o cara tem apneia, ele tem que tratar. Né? Senão ele vai cuidar, você vai cuidar desse cara muito tempo, o cara desanima. Que eu vejo, que eu imagino que para você, os seus mentorados, o cara que se não consegue equilibrar o sono, ele deve desanimar, porque ele não vê resultado, né? É porque pega uma pessoa que ela treina de manhã, que ela tem que ela se propôs a ir à academia às 6, 7 horas da manhã, e ela não teve uma boa noite de sono, a chance dela bater a mão no soneca e deixar o celular ali e não despertar é muito grande, porque ela não se programou para aquilo. Então eu sempre falo para as pessoas, para os meus alunos, que a base de qualquer resultado é a organização. Então, quando eu falo em organização, eu falo que você tem que ter uma hora para você treinar, que é a hora do seu dia, é o encontro com você mesmo. Então, não tem aquele negócio, eu não fui treinar porque apareceu um imprevisto. Cara, mas e se fosse um paciente? Você iria atender esse paciente, entendeu? Se fosse outra coisa mais grave, você também iria. Por que que o treino ele é meio que relevante? Você torna ele meio flexível. Então, hoje, você tem que saber amanhã o horário que você vai treinar. Outra coisa interessante, gosto sempre de cravar o horário que você vai dormir. Se você tem horário para acordar, você tem que ter horário para dormir. Porque você tem que ter uma certa quantidade de horas de sono que você tem o controle. Então, hoje, eu sei que eu durmo cerca de 7 horas por noite. Então, eu tenho esse controle. Então, eu deito mais ou menos ali umas 10 horas da noite e acordo mais ou menos umas 5 horas da manhã. Então, é isso. Eu tenho esse controle. Eu sempre falo para as pessoas. E é engraçado que eu estava vendo esses dias, não tem muito método para isso, em relação assim, a pessoa forçar o sono, né? Tem pessoas que têm dificuldade mesmo para dormir. E o cara falou que o único jeito que tem da pessoa começar a dormir mais cedo é ela forçar a acordar mais cedo. Mesmo uma pessoa que dorme, às vezes, 1 hora da manhã, ela tem que se propor a acordar 5 horas da manhã e levantar, mesmo com sono. Porque no passar de 5, 6 dias, ela vai estar dormindo mais cedo. Automaticamente ela vai chegar mais cansada à noite. Então, assim, pessoas que têm crise de ansiedade, eu Não, pelo queria amor de chegar com Deus, o né? senhor Nossa para Senhora. saber. Deixa eu Vou só te chamar cortar o um senhor negócio, aqui, né, cara? acrescentar um negócio aí seu. A questão do forçar o sono, existe Pode um falar. conjunto de tópicos que é chamado de higiene do sono, né? Então, a higiene do sono, ela pode ajudar muito os pacientes, né? Ela é chata, que hoje é muito fora da nossa realidade. Mas a higiene do sono pode ajudar muito as, né? Não sei como você passa isso para os seus mentorados, mas a higiene pode ajudar muito as pessoas a cair nessa rotina e principalmente a entrada do sono, né? Alguns tópicos difíceis da gente fazer, mas tem que fazer. Primeiro é desligar de aparelhos eletrônicos, pelo menos acho que, se eu não me engano, de 20 minutos a meia hora antes do horário que você se propôs a dormir. Dormir com música, dormir com a luz, tem isso, não ter luz ao lado, a questão do celular, né? Que a gente dorme olhando no celular. Isso para o sono é péssimo, né? Doutor, mas isso
isso tudo remete a uma coisa, a criar um ambiente. As pessoas têm que criar uma tradição de começar a criar ambientes favoráveis para induzir o que ela quer. Você não vai estudar na academia, está tocando uma música alta, pessoas conversando. Você não consegue estudar nesse ambiente. Esquece. Da mesma forma que você também não vai conseguir dormir se você não criou um ambiente propício para aquilo. Se você não foi automaticamente abaixando a sua frequência cardíaca, se você não foi desligando um pouco a sua mente ali de tudo aquilo que você veio pensando durante o dia. Então você às vezes pega um livro que te traz calma e vai relaxando a sua mente, vai entrando num estado no qual você vai ficar tranquilo, entre aspas. Da mesma forma é o treino. Se você fizer isso para você treinar, seu treino não vai render. No treino você tem que criar uma sensação ali, ambientes que te gerem adrenalina, que te coloquem para cima, que te despertem para você conseguir treinar bem. Então, são ambientes. Da mesma forma que você tem um ambiente para dormir, tem um ambiente para estudar, tem um ambiente para... A Dani colocou aqui... tudo melhora por um todo. Ela colocou sobre a meditação. Cara, a meditação é fantástica para isso, né, cara? Meditação é fantástica, Dani. Isso aí, você que manja muito disso, Dani. Isso aí é fantástico para essa indução de sono. Você ia falar da ansiedade? Sem dúvida. E eu ia te perguntar em relação à ansiedade. Em relação a qual que é, se tem alguma ligação entre a primeiro de ansiedade... tudo, vou falar para a galera que está com a gente aí. Pode mandar pergunta, viu, galera? Vai falando aí, a gente vai respondendo aqui, tá? Vamos fazer um bate-papo gostoso aí. A ansiedade tem muito a ver, Wallace, muito. Primeiro, grande porcentagem do bruxismo hoje, que é o ranger de dentes, ele vem da ansiedade e estresse. Grande parte do bruxismo. E então, aí o bruxismo provoca na noite um sono ruim, né? Igual eu falei para vocês, né? Então, a ansiedade tem tudo a ver com isso. E hoje a gente recebe pacientes bruxistas, né? O paciente que range muito os dentes. E você conversa com a pessoa está extremamente estressada. Extremamente estressada. E a grande maioria, Wallace, que eu já te falei sobre isso, a grande maioria são pessoas sedentárias, né? Aquele cortisol que você falou, que o exercício físico quebra, né? E que o sono tem que consumir, como é que é mesmo que você falou? Repete aí para todo mundo ver. O cortisol durante a noite é que ele é... Ele é catabólico, Entendi. né? Ele consome massa Então você muscular imagina que durante o isso dia, daí, depois cara, quando ele tá o alto. paciente ansioso, ele desencadeia o bruxismo. O bruxismo, muitos pacientes me procuram, Alas, para tratar bruxismo. E bruxismo, o dentista, né, ele trata a ponta do iceberg. Porque a raiz do problema do bruxismo não são os dentes. Não são mais. Antigamente a gente entendia que o bruxismo podia ser por problema de mordida, o bruxismo podia ser, tinha que pôr o aparelho para resolver. Ah, é um dente que eu perdi aqui, falta um dente, ele pode provocar bruxismo. E isso não é mais, cara. A mordida, que a gente chama de oclusão, ela não provoca mais isso daí, o bruxismo. O bruxismo tem outras causas, que hoje a gente pensa muito na apneia, muito em outras coisas que a gente pode conversar depois, né? Alimentação, medicamentos, distúrbios psiquiátricos, distúrbios neurológicos e a ansiedade e estresse, cara. A ansiedade e estresse. E o paciente não quebra isso. Não quebra isso. Então, muitos pacientes que... Aí a gente vê que o paciente é sedentário, o paciente tem uma alimentação ruim, né? Tudo isso vai provocar o bruxismo. É aquele paciente que janta um boi e deita. Ele vai roncar, ele vai ter apneia, ele vai ranger os dentes. E vai engordar. Ele vai engordar. Né? É o ambiente que eu te falei. Ó, deixa eu só falar de um cara que tá aqui. Ele acabou de comentar aí, ó. O Ricardão aí, ó. Ricardo Provinel. Falou que melhorou a qualidade de sono depois que ele emagreceu. Esse cara emagreceu 60 quilos. Dieta e treino. O cara é uma inspiração para mim.
né? Nossa, muita coisa. O cara é foda. E Parabéns. eu treino com ele, ele já me ajudou pra caramba, O Ricardo, eu falo que é a minha inspiração, foco nele, porque ele não perde, cara. Ele não perde a disciplina dele. E essa qualidade de sono, ele acabou de falar. O paciente emagrece, ele melhora o sono. Ele melhora o sono. E melhora a ansiedade, né? Melhora a ansiedade. E a questão do treinamento, né, Wallace, eu falo muito com meus pacientes hoje, né? Paciente bruxista. Tem paciente que chega lá, cara, que eu falo assim, vou tratar. Quero tratar o bruxismo. Muita gente acha que é colocar a placa, que a placa trata o bruxismo. A placa não trata o bruxismo, Wallace. A placa protege os dentes. Protege a articulação, melhora a musculatura. Beleza, mas ela não trata. Se o problema é ansiedade, não é o dentista que vai tratar, cara. Não é o dentista. Né? O cara tem que equilibrar a sua vida. Ele tem que botar a cabeça no lugar. Né? E eu falo para todo paciente, cara, você faz exercício físico? Não. Cara, você tem que fazer. Não tem jeito. Sua alimentação é equilibrada? Não, de jeito nenhum. Como que eu tenho vontade de beber tanto que eu aguento? A resposta é sempre essa, né? Como que eu tenho vontade de beber tanto que eu aguento? Né? O cara vai resolver? Cara, muda de vida, senão você vai morrer. Né? Porque o paciente apneico é sério, né? É muito sério, Wallace, né? Os cardiologistas, cara, sei que tem muito contato com o cardiologista por causa dos seus exames. E é uma coisa Os cardiologistas estão muito preocupados com a apneia. Porque um dos principais sintomas da apneia, fora a obesidade, todas essas coisas, é aumento da pressão arterial. A hipertensão arterial. É uma das primeiras coisas que vai com a apneia, né? E junto à ansiedade, a pressão sobe. Então, muitos cardiologistas já estão atentos a isso. O paciente tem uma hipertensão fora do controle, ou fora do padrão, eles pesquisam com a apneia, né? E aí eles mandam, né? Para você, tem que fazer exercício, tem que controlar a dieta e tal. Todas essas coisas que não vai controlar. E uma coisa vai desencadeando a outra, não tem como. Da mesma forma que um hábito ruim, ele vai desencadeando outros hábitos ruins, outras consequências, outros diagnósticos ruins, outros efeitos colaterais. Se você parar, dar um pause, refletir, falar, não, eu vou começar a mudar pequenas coisas na minha vida, o horário que eu vou acordar, vou começar a fazer uma caminhada, vou começar a me alimentar melhor pela manhã, me alimentar melhor à noite, antes de eu dormir, vou começar a meditar. Cara, é uma coisa que as pessoas não fazem, a meditação, a oração, é uma maneira muito grande de você se conectar com você mesmo. Então você tem que fazer isso. E, às vezes parece que, nossa, mas é tanta coisa, mas são pequenas coisas. São pequenas coisas que a pessoa tem que fazer para ela conseguir melhorar por um todo. E da mesma forma, quando você faz tudo negativamente e você começa a mudar esses hábitos positivamente e leva isso para o dia a dia, mesmo que pequeno, em pequenos detalhes, 1%, mais 1%, mais um detalhezinho, a hora que você vê, é comprovado cientificamente que o quê? Que 21 dias para você criar um hábito, ou seja, de 3 semanas para você criar um hábito ali, e a partir disso, em torno de até 90 dias, você cria um estilo de vida. Então, depois que você tornou aquilo um estilo de vida, você não volta mais. Então, a pessoa que emagreceu 60 quilos, qual o motivo da disciplina do Ricardo? Com certeza, um dos grandes pilares é o quê? Ele querer voltar-se a quem ele era. Eu tenho certeza disso. Vive o lado bom da vida. Então, por muitos e muitos anos, as pessoas ficam ali procrastinando, empurrando com a barriga, porque elas vivem em torno de prazeres momentâneos. Quais são os prazeres momentâneos, doutor? É um Netflix, é um sofá, é uma comida errada, é um açúcar, é uma gordura, é um fast food. Isso te gera um prazer na hora, porque tem liberação de dopamina, então a pessoa sente aquela sensação de prazer.
Entendeu? Ao contrário do que quando a pessoa vai ter isso no exercício físico, é a longo prazo. Quem que vai pela primeira vez na academia e fala, nossa, eu senti um prazer tão grande. Tudo Não fez doendo. nada, sentiu dor, vontade de ir embora, sentiu vontade, entendeu? Então isso vai demorar. Eu costumo dizer que essa evolução, ela é como se fosse uma bolha. E nós estamos aqui dentro, ó, dessa bolha. Então, tudo que você quer, se você quer perder peso, se você quer melhorar a qualidade do seu sono, se você quer melhorar a sua alimentação, você vai ter que fazer isso aqui, ó, todo dia. Isso aqui é você, dia 1, dia 2, dia 3, batendo em pequenos hábitos. Até que tem um dia, doutor, que faz assim, ó, puf, essa bolha se rompe. E depois que você rompeu essa Bom, bolha, hein? que você saiu para fora, que você fez assim, caraca, maravilhosas aqui, entendeu? Hoje em dia eu corro, eu durmo bem, eu sou elogiado na rua, a minha autoestima é boa. Oh, o cara falou que o maior sonho dele, quando ele Olha estava com só. 160 quilos, era ir no shopping comprar Coisas roupa. Ele básicas, não tinha né, Wallace? verdade. Hoje ele vai e demora mais que a esposa, porque ele gosta disso, faz bem. Entendeu? Então são pequenas coisas que, ao experimentar, você não quer abrir mão disso mais. E aí pronto, depois que você vicia em um hábito bom, aquilo ali, entendeu? Por isso que ninguém entende, na hora que vê a pessoa correndo, às vezes 20 quilômetros, 30 quilômetros, fala, cara, que loucura. Pegar uma bike e andar 100 quilômetros, isso é loucura. Mas não é. Mas só aquele cara sabe o quanto aquilo faz bem para ele. Só o quanto aquilo mudou a vida dele. Entendeu? Então, mas isso não existe, os 100 quilômetros não existe. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho 100 quilos e 9, 10% de gordura. O mínimo de gordura que o ser humano pode ter, eu tenho. Mas eu tinha isso? Eu não tinha. Eu comecei lá na academia com 50 e poucos quilos, magro, autoestima baixa e fui. Com o passar do tempo, hoje eu posso falar. Eu quero voltar a ser aquele cara? Não quero. Então, pessoas que estão nessa situação de bruxismo, de apneia, sedentarismo, má qualidade de sono, baixa autoestima, crise de ansiedade, o que tem que fazer? Dar o passo 1. Dá o primeiro passo. Assistiu essa live, está assistindo? Pega o caderninho, anota algumas coisas que você pode colocar em prática. Vou mudar na sua casa, na sua rotina. Uma coisinha vou mudar. Amanhã eu vou fazer isso. Que seja 3, né? Ao passar do tempo, a hora que chegar no dezembro de 2023, olha para trás e fala, caraca, 60 quilos em um ano, sem bariátrica, só na força de mudar alguns hábitos. É assim, doutor, a vida é assim. No relacionamento é assim. Esse dia você postou um negócio jeito, muito legal. Finanças é você assim. falou que isso tem 2 caminhos. Não é? Gravei aquilo, cara. Tem 2 caminhos. O rápido e o certo. Né? Não existe isso rápido, cara. Igual todo mundo pensa, Wallace. Não tem, cara. Né? Não tem. Deixa eu contar uma história, que o povo gosta de história, eu tô com ela na minha cabeça aqui. Eu passei um apuro uma vez, Wallace, por causa de dieta, cara. Manda bala. Essas dietas malucas que os caras pegam aí, né? E saem fazendo maluquice. Cara, uma vez eu tive que atender uma paciente num sábado de manhã. Olha pra você ver o que é dieta, cara. O cara queria mudar de uma vez. Num sábado de manhã, uma dor de dente violenta. E eu falei era uma mulher de uns 30 e poucos anos, saudável, fiz as pesquisas, não tinha nada. Falei, olha, infelizmente seu dente tá perdido, nós temos que extrair esse dente. Ela falou, doutor, pelo amor de Deus, extrai esse dente urgente. Tô morrendo de dor, passei a noite acordada. Falei, não, beleza, vamos extrair. Cara, fiz a extração da mulher, linda. Foi embora, beleza. De tarde, Wallace, eram umas 3, 4 horas da tarde, um colega que estava de plantão na Santa Casa me ligou. Ronaldo, tô com uma paciente sua aqui. Falei, minha? O que aconteceu? A fulana de tal.
que aconteceu? O que você fez nela? Porque eu não tô conseguindo avaliar. Ela tá com uma hemorragia na boca gigante. Eu falei, cara, eu fiz uma extração simples, tranquila, correu tudo bem. Ele falou, cara, ela não tá legal, não. Eu falei, cara, tô chegando aí. Aguenta que eu tô chegando aí. Deixa eu ver ela. Ele falou, pode vir, eu já vou medicar ela, mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Uau, essa hora que eu entrei no plantão da Santa Casa, eu virei para ela e falei assim, ó, o que está acontecendo? O que você comeu depois? Ah, comi não sei o quê. Eu falei, o que você fez as orientações que eu te dei? Você pôs gelo, fez isso, fez aquilo, tal, tal, tal. Não, fiz tudo, doutor. Eu falei, mas você está fazendo alguma mudança de alimentação? Aí fui conversando, ela falou assim, eu estou fazendo uma dieta. Cara, ela tava numa dieta louca, dessas coisas mais malucas. Meu, essa mulher quase deu um piripaque. Se ela não vai para o hospital aquela hora, o médico entrou com umas injeções pesadas nela, ela conseguiu ir embora. Por causa de falta de mudança de hábito. De achar que ia fazer uma dieta dessa e ia resolver, cara. Olha a consequência que traz, Wallace. Né? É engraçado. Hoje eu dou risada, né, cara, dessa história. Mas no Com dia, certeza. cara, eu fiquei desesperado. Por causa de uma dieta, ela teve uma hemorragia de uma extração simples. Né? É, sempre digo que todo radicalismo, Verdade. ele é burro, ele é falho. Qualquer setor, qualquer pode ter a sua crença na sua fé, mas você saiba respeitar a fé do outro, o espaço do outro, entendeu? Saiba analisar tudo por o contexto geral, em todos os setores. E na alimentação, no exercício, no corpo humano, não é diferente. Cada um responde de um jeito. E o corpo, ele vai se adaptar. Não vai ser de um dia para o outro. Você cortar o Não vai. carboidrato, cortar a janta, zerar tudo que ele vai responder amanhã. Não, não é assim. Negativamente amanhã. Se você amanhã falar, vou começar uma dieta, vou cortar carboidrato. Se você cortou o carboidrato, amanhã você pode ter certeza que ele vai responder com hipoglicemia. Entendeu? Se você começar uma dieta com super consumo de proteína, você pode ter certeza que você vai ter problemas renais. Então, assim, equilíbrio. Essa é a palavra, equilíbrio. Então, a gente tem que sempre ir dosando. É aí Exatamente. que surgiu a ideia da gente fazer essa live aqui, pessoal. Porque às vezes fica meio que sem entender, mas vocês conseguiram entender aqui, com alguns minutos de live, como que tem uma conexão muito grande, onde o meu paciente vai parar na clínica e o paciente da clínica vem parar na sala de musculação? Como que eu posso tratar? Como que o doutor pode tratar? Como que a gente pode conversar sobre esse paciente? Entendeu? Eu, como praticante de musculação, fiz o tratamento, estou fazendo o tratamento com o doutor porque eu tenho bruxismo. E uma das orientações para ele que ele me disse, ele perguntou, o Dr. Ronaldo perguntou, em relação ao treino, você usa a placa? Eu falei, não, eu uso a placa para dormir. Ele falou, certo. Mas e quais são os horários do dia que você faz mais força? Que você sente que você mais tensiona? Eu falei para ele, eu fui sincero, eu falei, eu tensiono até lavando a louça. Verdade. A hora que eu tô lavando a louça, eu tô mordendo. Ele falou, então, vamos tentar fazer uma placa para o treino, né, doutor? Então, hoje em dia eu uso a placa para treinar e uso a placa também para dormir. Ó, Poderia falar um pouquinho para a galera aí sobre essa não, ela é questão da placa? importantíssima, No meu cara. caso é O bruxismo, retração também, Wallace. né? Não Ó, é só bruxismo. galera, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O bruxismo ele é dividido em dois horários, tá? E dentro da classificação de bruxismo. Existe o bruxismo noturno e existe o bruxismo de vigília. O bruxismo de vigília é o bruxismo que a gente faz acordado, Wallace. Né? Eu falo para todo paciente que a gente faz no horário que a gente está em maior concentração ou tensão, né? No celular, no computador, dirigindo e no treino. Então, no treino, por quê? Treino. Porque o treinador fica, contrai o abdômen, segura as costas, concentra a força no bíceps. Você está fazendo bíceps, concentra a força no braço. Você tem que ficar pensando naquilo. E a força vem nos dentes, tá? Vem nos dentes.
Então, o horário do treino é um horário que tem que tomar muito cuidado com o bruxismo. Então, pacientes bruxistas, igual o Wallace aí, galera. O Wallace é um cara muito forte. Então, a força dele, a concentração dele é muito grande. Então, a descarga de força em quilos, tá? Aqui na boca é gigante. Se ele não usar uma proteção para os dentes durante o treino, ele quebra os dentes. Ele quebra os dentes. Então, eu indico para os pacientes que treinam firme igual o Wallace, que o paciente use a placa durante o treino, porque senão ele quebra, tá? Ele quebra dente, o Wallace. Eu já tive vários casos, vários, do paciente chegar, o dente está rachado no meio, cara. Rachado. O dente não tem uma restauração, o dente é íntegro, lindo, e tá rachado, né? Rachado. E de tanta força. Pra você ter uma noção, Wallace, existem pesquisas que comprovam que, mede por eletromiografia, tá? A força que a gente tem nessa região aqui, de masseter, temporal e tudo. Uma pessoa normal, ela pode variar de 150 a 200 quilos de força entre os dentes. É muito, cara. Então você imagina no treino que o cara tá fazendo força e ele tá apertando aqui. Ele vai destruir, cara. Para quebrar, pode quebrar. São os casos das lentes, sabe? Pessoa que faz lente, pessoa que faz reabilitações. Ele tem que proteger. Tem que proteger. Porque senão ele vai quebrar a lente. Só para acrescentar aqui, você continua na sequência. Nem E se tem uma coisa que a lembra. gente não está pensando nesse momento, é nos dentes. Que a placa me deu a consciência. Porque eles me perguntam muitas vezes assim, professor, eu tô com desconforto no joelho, tá doendo faz uma semana. Se eu usar aquelas joelheiras, resolve? Não resolve. Por que a joelheira resolveria? Ela é só uma faixa ali de elástico, né, de plástico, e não tem muito nexo ela resolver o seu problema internamente. Mas usa, porque ela vai fazer com que você lembre do joelho. E aí você vai dosar os movimentos. Ela não vai limitar os movimentos, mas ela vai fazer com que você dose, tenha mais cuidados. E a placa é a mesma coisa. Então, muitas vezes eu não estou fazendo força, mas eu lembro Isso é que a placa comprovado está ali, cientificamente, então tá? eu Isso é alivio. comprovado, esse lembrete. A placa, existem autores que falam que ela é um lembrete. Por quê? Porque o paciente, no seu subconsciente, ele manda apertar. O subconsciente manda apertar. Só que a hora que aperta, tem um negócio. Vamos pensar, lá no subconsciente, opa, tem algo errado aqui. Então não aperta. Aí o paciente abre, né? Então, é bem isso. Então, existem pesquisas que falam que a placa fez o paciente parar com o bruxismo, né? Tem um professor chamado Ricardo Thames, ele fala sobre isso, que não tem confirmação ainda do que é a verdade, mas que existe grande parte dos pacientes que reagem dessa forma, que o subconsciente dispara para apertar, a hora que tem a placa ali, ele retorna e entende, opa, tem algo errado ali, então abre. E o paciente para de apertar. Então, durante o treino, Wallace, eu acredito que isso deva acontecer. É um lembrete, igual você está falando da joelheira aí. Um lembrete que a hora que ele bate ali, opa, não posso apertar. Né? E ele abre. E ele abre. Né? Então, é bem... E aí, pode vir a ocasionar, no caso de uma pergunta pessoal minha aqui, que eu já comecei a utilizar, várias pessoas vêm se aproximar e falar, cara, que legal, eu também eu uso, eu precisava usar e tal. E eu conto que o meu problema, eu tive um problema de retração da gengiva, no qual eu fiz até cirurgia. Vou contar para o pessoal também aqui como que foi. E tem algumas pessoas que falam que começam a perder a questão do dente, começa Diminui a muito. lixar, o dente vai Diminui diminuindo. muito, Pode o acontecer isso ou não? porque o dente, em contato um com o outro, numa fricção, ele desgasta. O desgaste. É a mesma coisa que você pegar um ferro com ferro, Desgaste, esse é o termo. né?
aí ele vai, se você ficar esfregando um ferro com ferro, ele vai desgastar, né? Então, o ranger de dente, ele desgasta dente. Cara, tem pacientes que chegam no consultório com o dente um toquinho, Wallace. Um toquinho. Porque ele desgastou tudo, né? Tem gente perguntando aí como que chama o aparelho para proteção disso. Uma placa, tá? Placa, a gente chama de placa de bruxismo hoje. Não é uma placa mil relaxante mais. É uma placa de bruxismo, tá? Aí, mostra ela aí. Ela aqui. Do dente. Isso Essa aqui, daí o pessoal, Wallace ó, usa ela tá para vendo o treinar, né, formato Wallace? certinho, ó, dos dentes. Essa é o Wallace. E o Wallace Essa é a tem do duas. O treino, tá Wallace aqui tem a na do mochila do treino, lado aqui, ó. né? Para não esquecer a placa. Não é isso, Wallace? Nós fizemos um para ele treinar e uma para ele dormir. Igual eles falavam, não, eu tenho minha mochila de Sim, treino. Larga da mochila do treino. Você não vai esquecer, senão você vai quebrar. A questão do desgaste, Wallace. Então, o bruxismo, ele vai desgastando o dente fica um toquinho. E por ele sofrer uma sobrecarga, a força em cima do dente é muito mais do que era o normal, né? Então, ele força ali, a gengiva tende a abaixar. A defesa da gengiva é abaixar, ela diminui e começa a expor a raiz do dente. Então, ele desgasta lá na ponta, mas mesmo assim a gengiva abaixa. Aí aqueles casos que a gente passa a mão assim, o paciente fala, nossa, tem um degrau aqui na beiradinha da gengiva. Aquele degrau já pode ser por a gengiva ter abaixado em decorrência da sobrecarga de força, né? Aí ela abaixa, o osso abaixa junto. O osso abaixa junto. Então aí começa a ter sangramento, começa a ter problemas na gengiva, tudo em decorrência do bruxismo, Wallace. Decorrência do bruxismo, né? Além de que, né, muitos pacientes me procuram hoje para retratar casos de aparelho. Fala assim para mim, Wallace, eu tratei o aparelho e meus dentes voltaram. Geralmente ele volta os dentes de baixo aqui, ó. Quando volta os dentes de baixo da frente, os anteriores e inferiores aqui, muitas vezes ele volta em decorrência do bruxismo, porque o paciente, na maioria das vezes, ele range empurrando os dentes para frente. Assim, ó. Quando ele empurra os dentes para frente, a tendência desses dentes é, desculpa a minha expressão corriqueira, mas ele embodoca para trás aqui, ó. Aí quando ele empurra tudo para trás aqui, o dente se entorta. Ah, é legal pôr o aparelho? É legal. É o único jeito de voltar o dente na posição. Porém, o aparelho não vai tratar o bruxismo. Você pode voltar isso aqui. Tirou o aparelho. Se ele ranger de novo, o que vai acontecer? Puf! Vai entortar de novo, Wallace. Vai entortar de novo. Então, é o todo, cara. É o todo. O paciente tem que entender. Tratou isso aqui, equilibra. Ah, mas eu pus contenção. Cara, contenção às vezes não segura tudo, né? Ela pode voltar a apinhar, que a gente fala, né? Apinha aqui. Apinhou, se não tratar o bruxismo, ele apinha de novo, tá? Apinha de novo. Então, a ligação do bruxismo aí com tudo isso, Alas, com a ansiedade, com o estresse, com tudo isso, cara, não tem jeito. Não tem jeito, né? Se o paciente não equilibrar essas coisas, não vai resolver o meu problema lá no consultório, né? E nem vai ter resultado com você. É isso que eu estou vendo hoje diariamente. Diariamente. eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tratar a raiz do problema e não ela de forma superficial. Porque o que trouxe você, o paciente obeso, até esse estado, não vai ser a gente tratar ele de forma superficial, com uma dieta restrita ou com um treino mais puxado, que vai fazer ele voltar ao peso anterior dele. Não, vai ser uma somatória de pequenos fatores. E é até menos sacrificante, na verdade, doutor, do que a pessoa entrar numa restrição muito grande. Quando ela sabe que ela tem que melhorar um pouquinho a qualidade do sono, melhorar um pouquinho a alimentação, treinar
mais vezes por semana. Quando eu falo treinar, pessoal, eu estou falando que um dia você faz uma caminhada de meia hora, 40 minutos. No outro dia você vai para musculação. No outro dia, se às vezes você gosta de luta ou você gosta de andar de bicicleta, vai fazer isso. O que eu quero de vocês é o quê? Que vocês se mantenham ativos. Mantenham-se ativos fisicamente. Automaticamente, quando você se mantém ativo fisicamente, você está se mantendo ativo mentalmente. Porque através dessa atividade física que você fez, você desencadeou hormônios do prazer, hormônios do bem-estar, hormônios que te dão uma sensação de saciedade, de tudo que você pensar que pode ser positivo. Tá aqui, ó, no exercício físico, durante e após. Então, quando eu falo para você se manter ativo, é isso. Você se mantém ativo fisicamente, mas de brinde, você leva se manter ativo mentalmente. Ah, mas como que isso vai refletir na minha noite de sono? Cara, você teve um gasto energético. Essa energia, ela teve que ser mobilizada de algum lugar. Seu corpo teve que tirar energia de algum lugar para você fazer essa atividade física. Como consequência, o que você vai fazer? Você vai ter uma noite de sono melhor. Porque o seu corpo vai precisar te dar uma desligada ali, você vai estar mais cansado também. Entendeu? Ao contrário da pessoa que trabalha no escritório, que trabalha sentado o dia inteiro, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. O gasto energético dela é muito mínimo. É só para fazer as funções ali básicas. E você acrescenta uma atividade física no dia dessa pessoa, você pega o gasto energético, você dá de brinde para ela o gasto energético e junto a liberação hormonal. Do cortisol. Dopamina, serotonina, endorfina. E a quebra do cortisol. E ainda diminui os níveis de cortisol. Entendeu? Porque hoje eu estava assistindo um vídeo de uma psiquiatra famosíssima falando, ela falou assim, a pessoa pode até lutar, ela pode até falar que não está sentindo os efeitos colaterais. Só que ela não está vendo a performance dela cair. Porque uma coisa é o seguinte, nós fazemos as mesmas coisas, mas aí eu te pergunto, e o grau de esforço? Nós podemos fazer o mesmo treino, beleza. Você pode pegar a mesma carga que eu pego, doutor? Isso não é impossível. Mas e o grau de esforço? O meu pode ser menor, o seu pode estar no limite, 110%. Você é acostumado a correr, eu não sou. Eu sou péssimo para corrida, eu posso ir correr com você. Beleza, você vai, a gente vai correr junto, só que o seu grau de esforço, a sua frequência, tá ali 70 batimentos por minuto. A minha tá 120, 130. Então, o grau de esforço, galera, então muitas vezes você não vai perceber isso. Não tem como ser diagnosticado. Você vai manter a sua rotina, só que o nível de esforço está sendo muito maior. Simplesmente por conta da qualidade e da quantidade de horas de sono. Que aí você vai ver um bruxismo que está acontecendo. É uma apneia, entendeu? Que é uma coisa assim que você tem como tratar. Você começar a procurar a raiz do problema. Entendeu? Acho que as pessoas têm que começar a ver o problema de uma maneira diferente. Ao invés de ver só a raiz. Igual você disse sobre o bruxismo, né? O bruxismo é só a consequência final. A ponta do iceberg. Perguntaram aqui, não sei se você viu que rodou aí uma pergunta. Acho que foi até o Léo que me perguntou aí. O Léo, perguntando se existe algo para tratar a não ser a placa. A placa, gente, a placa para o bruxismo, ela é simplesmente uma proteção. Ela não vai tratar, né? Ela não vai te trazer relaxamento muscular, nada disso. Ela é uma proteção. Ela tem que ser feita muito bem feita, tem um jeito de ajustar, tem um jeito de encaixar, a mordida tem que estar lisa, um monte de coisa. Porém, ela é uma proteção. Então, o exercício, fisioterapia de ATM, para casos severos. Tal, tem casos que chega lá para mim, cara, com a boca travada. Não abre a boca. Chega assim, ó. Eu não consigo abrir minha boca. Tem que ir para fisioterapia, destravar a articulação, para depois a gente fazer alguma coisa na boca, né? Então, não existe nada que a gente possa passar assim, ó,
ó, faz um exercício, relaxa assim, relaxa assado, não vai melhorar, tá, galera? Não vai melhorar. E lembre-se que a placa é extremamente importante, tá? Porém, ela não é a solução de todo o problema, né? Vamos na raiz, vamos na raiz. E não esqueçam de mandar Doutor, aí, galera, um recado para que eu quem lembro. ronca, para quem tem apneia, para quem tem dificuldade com sono, insônia, né? Quem tem insônia, isso é muito ruim, né? A pessoa tem que procurar uma atividade física, a pessoa tem que procurar um dentista, porque tem que tratar isso aqui. Senão ele vai ter grandes consequências. E consequências pior, Wallace, ó. Vou falar uma palavra muito pesada. Quem tem problema de sono e esse sono vem com consequências na boca, ele vai ser consequências irreversíveis. Ó, vou concluir, né? Que a gente tá com um tempinho legal aí já, depois a gente pode programar outra conversa. Existe professores começando a criar uma síndrome, uma terminologia de uma síndrome que é chamado Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal, chama CEPB, tá? É o pessoal de Uberlândia que está criando, né? Na cabeça do professor Paulo Vinícius também, do Bruno Reis. É CEPB. Então eles começam a ver pacientes, Wallace, olha isso, cara, que na boca, a boca está destruída, cara. O paciente, eles consideram que, mas eu não tenho dor, eu não tenho inflamação, eu não tenho infecção. Ok, então eu tô com a boca saudável? Não. A boca tem bruxismo, a boca tem retração, a boca tem sensibilidade congelada. Isso não tem saúde. E isso é a boca de 20 anos, né? O paciente tem 20 anos, só que olha a boca do cara, parece que o cara tem 60. Porque está destruído. Entendeu? Então, isso tudo, galera, começa a pensar nisso, né? É uma visão muito diferente. Tenho certeza que tem muito dentista que rodou aqui, que eu vi, que passou pela nossa live, né? Quero falar para eles, tá, Wallace? Porque tem muita gente que me segue aí, que são colegas, alunos, ex-alunos, tudo. Galera, começa a pensar no sono do paciente de vocês. Começa a pensar. Analise. Põe na anamnese de vocês perguntar como é o sono do paciente. Isso vai trazer coisas assustadoras para vocês. Assustadoras. Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que eu parto muito desse princípio também, porque eu trabalho com performance. Eu preciso que você aumente a sua carga, que você esteja bem fisicamente e mentalmente. Então, se você é meu aluno das 7 horas da manhã, das 6 da manhã, nem se fala, das 8 horas da manhã, você tem que ter uma boa noite de sono. Então, independente, você pode ter alguns alunos que treinam esses horários, das 6, 7 ou 8 da manhã, que eles treinam em jejum. E é super normal, super tranquilo. Nesse caso, a orientação é fazer uma refeição um pouco mais regrada à noite, em questão de carboidrato, antes de dormir, algumas horas antes de dormir, para que você tenha glicogênio estocado ali, muscular, hepático, para que ele possa te fornecer energia para você treinar no outro dia. Quanto a isso, sem problemas. Mas a grande questão que fica é a qualidade desse sono. Porque de nada adianta você vir me falar em glicogênio que está estocado e fiz uma boa refeição, vou utilizar o método jejum intermitente, mas e a performance? Essa performance ela não está vindo e isso tudo que você está fazendo, está falando bonito e está se organizando para isso, o resultado não está sendo conveniente porque falta o sono de qualidade. Então é como se você fosse construir uma casa. Você vai e compra um tijolo bom, você vai e compra tudo de boa qualidade. Então digamos que o sono é o cimento, é o que vai dar a liga nisso. Entendeu? Você foi no médico, está com seus exames em dia, começou a utilizar o hormônio, está fazendo a reposição hormonal, mas você não dorme. Como que vai ter essa liga aqui, ó? Entendeu? Então a galera precisa sim dar uma atenção Dá para essa uma acrescentada questão nisso do daí, sono. que eu não vou conseguir deixar de falar isso nessa live. Essa questão de tudo isso que você está falando.
O sono é o cimento. Beleza. Só que todo mundo busca um resultado imediato. E sabe qual é a primeira alternativa que a pessoa faz para resolver esse problema, Wallace? Tomar remédio. Primeira coisa. Cara, Rivotril. 5 gotinhas de Rivotril, vou dormir bem. Galera, resolveu nada. Tampou o sol com a peneira. Não é, Wallace? Não é? Não tem. Não tem. Não tem. E o Rivotril, cara, o Rivotril piora o bruxismo. O escitalopram, na bula, já fala que ele pode provocar bruxismo. Aí você vê que o ciclo vira uma bagunça, cara. Para não falar que vira uma merda. Né? Então não adianta. Se tem dificuldade com o sono, não adianta tomar remédio de cara. Às vezes você vai precisar tomar remédio. Às vezes é medicamentoso o seu problema. Mas antes tem que equilibrar e saber de onde é o problema. Trata o problema. Tem muito paciente que pergunta para mim, doutor, não, então eu vou tomar um remédio para dormir. Sim. Eu falo, não. Ah, então eu vou no psiquiatra. Cara, vai no psiquiatra, mas você tem que tratar, fazer terapia também. Porque às vezes o problema não é só medicamentoso. Né? Mas eu só quis te acrescentar aí, Wallace, porque às vezes a gente fala assim de sono, igual você falou, adorei sua comparação aí com o cimento. E às vezes o automático é, vou tomar um remédio. E isso talvez vai piorar a situação. E aí é onde eles não sabem, a maioria das pessoas não sabe a diferença em ser induzido ao sono profundo, que de uma maneira natural, no qual você faz tudo aquilo que a gente já falou, a higiene do sono, a perda de peso, tudo que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono de uma maneira natural. Ao contrário de você se dopar. Esse é o termo. De você induzir de forma medicamentosa para você dormir. Você não vai ter as mesmas liberações hormonais. Esquece. Isso é impossível. E no outro dia, acordar cansado. E aí, sabe o que acontece, doutor? Sabe aquele paciente que eu falei que treina, aquele aluno às 6, 7 horas, 8 horas da manhã? O que ele vai tomar para treinar? Porque ele tomou o aí mete uma cafeína. E ele deu aquela apagada. Ele não acordou bem. Aí, um acelerador de metabolismo aí. Com algum adrenérgico ali, né? Com algum treino. Então é aquele negócio. É uma coisa ali para ajudar um problema, aí resolve outro problema com medicamento, aí surge mais um problema, medicamento aqui, medicamento ali. Mas a raiz aqui, a base, que é o mais simples, às vezes, de ter sido feito, não foi feito. Eu acho que o legal dessa live aqui, para a gente finalizar, você falou que a gente já está realmente no tempo aí da live, é que nós deixamos bem claro, se eu pudesse resumir aqui, que é o que eu sempre falo, é tentar fazer o básico. Tentar fazer o básico para você comer bem, para você treinar, se manter ativo, para dormir bem, entendeu? Cuidar da sua saúde bucal, da higiene, para que você não venha sofrer com isso futuramente. Então, às vezes, é questão mesmo de fazer o que tem que ser feito ali, antes de dormir, fazer a higiene, usar a plaquinha. Uma coisa tão simples. Marca um horário com o doutor, passa lá, vê como que funciona, chama ele no Instagram, no WhatsApp, vê como que funciona essa questão. Porque você pode ser um cara que corre, que anda de bike, que luta. Cara, é muita coisa. Então, assim, vai alinhando aos poucos, né? Doutor, deixa uma frase final aí pra galera aí, pra gente finalizar essa live, alguma coisa que você tenha pensado, sim. que você acha que O pode... que tá batendo na minha cabeça mais forte, galera, é que o corpo humano, ele é uma máquina perfeita. Nenhum profissional funciona sozinho. Nenhum profissional funciona sozinho. Então, a boca não funciona sozinha, né? Nós não cuidamos só de dente, nós cuidamos do paciente. Tem um outro professor que fala isso. A gente não pode cuidar de dente, a gente tem que cuidar de paciente. Então, eu vou falar para os meus colegas dentistas que passaram pela live, estão na live aí. Cuida do seu paciente. O paciente sedentário, obeso, sem equilíbrio de sono,
ele vai destruir a boca. Para vocês, galera, que são seguidores nossos, meu e do Wallace aí, a boca tem tudo a ver. Ela pode ser um reflexo de todo o desequilíbrio que você possa estar vivendo, tá? Então a frase é: a boca é reflexo da sua saúde. Cuidado. Perfeito, doutor, perfeito. Muito bom. Então é isso, galera. Recado dado. A boca é reflexo de todo o corpo, de todo um processo, de todo um estilo de vida, na verdade, que no qual você conduz, né? E é o que eu sempre digo para as pessoas: o que tiver o seu controle, faça. Controle, pegar o carrinho do mercado, escolher um salgadinho ou escolher uma fruta, escolha, faça boas escolhas. Tá no seu controle entre dormir 1 hora a mais ou acordar 1 hora mais cedo e fazer a caminhada, faça. Vai ter dias que realmente, cara, tá chovendo muito, você teve um pepino no trabalho, mas aí são as situações que não estão ao seu controle. Ok, perdoado, acontece. Somos seres humanos. Tem coisas que não dependem da gente. Mas no que tiver ao seu controle, faz a sua parte. Faz a sua parte que lá na frente você vai entender isso tudo. O quanto valeu a pena. E as pessoas têm tido uma dificuldade muito grande de fazer o básico. A pandemia deixou isso evidente. Que pessoas que estavam acima do peso, com diabetes, colesterol, pressão alta, elas entraram em um grupo de comorbidade. E esse grupo de comorbidade teve adolescentes de 16 anos, teve jovens de 22, 23 anos, porque se tornaram diabéticos, não porque nasceram diabéticos, porque se tornaram hipertensos, não porque nasceram. Então, isso tudo volta ao que eu estava falando, está no seu controle. Então, no que tiver ao seu controle, tanto em questão de saúde bucal, questão de saúde física, Wallace, mental, cara, faz a sua amei, parte. velho. Né, doutor? Adorei falar dos negócios muito diferentes. Ah, bora? Dois, hein? Vamos programar isso Tem que aí. ter a dois. Ah, aqui, ó. Tem Olha que o tanto de coisa que eu tinha ter programado muita aqui. coisa aqui ainda, ó, que não foi falado. Ó, que nós conversamos de tarde. Galera, é muito bom sair da caixa, cara. Muito bom. Nada é outra coisa. Muito, muito bom. Galera, ó, nós conversamos antes e o doutor falou uma coisa que realmente, esse tema dessa live A gente aqui, fala, isso é se assunto for para um destrinchar quanto módulo nós de um conversamos curso. à tarde aí, a gente Isso é fala um assunto. dia inteiro, 2 dias tranquilo. Um dia inteiro. Entendeu? Então, assim, a gente deu só algumas umas pinceladas, né? Tratou de forma assim, um pouco mais superficial, mas é o que eu falei. Se vocês pegarem um caderninho, assistir a live depois, que vai ficar salva e anotar, com certeza vai fazer a diferença na vida de vocês. Gratidão Ronaldo, imensa, muito velho. obrigado, cara. Conta Obrigado comigo. por tudo mesmo, de coração. Programar mais coisa pra frente aí. Gratidão Tá bom? Um abraço, cara. Um abraço, sempre. galera. Até Tamo mais. junto. Com Deus.